O meu nome é João Ribeiro, tenho 37 anos, nasci a 15 de junho de 1985 na cidade de Aveiro. Sou enfermeiro de profissão, mas a minha paixão é só uma, o futebol. Esta paixão vem de berço. Em criança, apenas tive um brinquedo que me lembre, uma bola de futebol. Mais tarde, com 14 anos, comecei a alimentar o meu amor pelo clube e seguir o meu clube para todo lado através da claque. E foi nesse ambiente de aplausos, cânticos, saltos e emoção que comecei, por estranho que possa parecer, a entender mais sobre o jogo do futebol. E foi nesse mundo que comecei a entender que o futebol era muito mais do que uma bola, uma baliza e um objetivo. No ano de 2015, um colega da universidade disse-me: Janito, e se fôssemos tirar o curso de treinador? No momento achei uma loucura, nunca tinha treinado ninguém na vida, toda a gente já tinha treinado alguém, eu não. A noção que eu tinha do treino era da minha experiência como jogador de futebol sem entender o futebol. No entanto, como sou desafios, aceitei o convite e lá fui. Fiz o curso, comecei entretanto a treinar, comecei a ir a formações, a palestras, a workshops e esta paixão foi evoluindo, alimentada pelas boas sensações e momentos que só o futebol nos consegue proporcionar. E hoje estou aqui para finalizar já o curso FAB para treinadores de futebol grau 2. A minha vida é o futebol e faço do futebol a minha vida. Boa tarde, João. Estamos aqui hoje para falar um pouco de futebol. Não daquelas conversas de café, mas sim para falar um pouco como é que correu a tua época enquanto treinador adjunto e, simultaneamente, a finalizar o teu curso do FAB de treinadores de futebol. Vamos a isso, João? Estás preparado? Preparadíssimo. Antes de mais, agradecer a tua ajuda e a tua disponibilidade. Falar de futebol é sempre um gosto para mim e, como eu costumo dizer, nasci preparado, portanto, vamos a isso. Fala-me então do projeto que abraçaste, o clube, a equipa, os objetivos, essas coisas. Ok, então, para esta época 21-22, abracei juntamente com o Mr. Walter Guedes e com o Mr. Marco o projeto de juvenis no Footcart. Foi uma epopeia, sabes? Daquelas epopeias que assusta, custa, mas que depois dá um prazer, passa a expressão, do caraças. Neste clube trabalha-se muito a sério e começa-se a preparar as coisas muito antes do tempo, ou seja, em junho do ano passado estávamos a preparar a época que se iria iniciar em setembro. Como tu sabes e fazes parte da estrutura, montámos muita publicidade para treinos de captação e a verdade é que nos meses de verão foram surgindo muitos atletas, as equipas foram ficando compostas, excepto uma delas. E adivinha qual? A de juvenis, que era aquela que tínhamos. Portanto, no início de setembro, já em autêntico período pré-competitivo, ainda não tínhamos os jogadores reunidos, viemos para aqui um treino, tínhamos 7 atletas e, ou seja, isto foi um pânico, porque há 2 a 3 semanas de começarem as competições ainda não tínhamos sequer equipa inscrita e jogadores para se inscrever. Mas lá conseguimos, não foi? Sim, graças a Deus sim. Estamos no Footcart e o Footcart é simplesmente o clube mais organizado onde já tive o prazer de trabalhar, tanto na minha carreira como jogador de futebol como treinador. É um clube liderado por gente que sabe fazer e sabe fazer bem feito, não de qualquer maneira. E não é à toa que, apesar da sua curta existência de vida, deu já as cartas que deu e com o rumo que tem traçado. Tem mais de 200 atletas inscritos no clube, é uma entidade certificada pela Federação Portuguesa de Futebol com 3 estrelas e, portanto, no nosso caso, tudo se conjurou, todas as pessoas e todos os intervenientes se uniram e a verdade é que em setembro tínhamos 18 atletas prontos para iniciar este rumo. Mas destes 18 atletas tivemos a necessidade de recorrer a 6 do escalão anterior, ou seja, 6 iniciados. Tínhamos malta de 2005 a 2007 e pronto, com todas as contingências que isto possa causar. Uns muito magrinhos, outros muito baixinhos, outros muito franzinos, outros sem coordenação, outros completamente perdidos em pânico. Eu sou sincero e não tenho problema nenhum em admitir. Eu
pensei muitas vezes e disse várias vezes, Jesus no que me vi meter, foi o pânico. A sério? Então essa é aquela parte em que tu dizes que assusta, é isso assim? É verdade, América, foi sem dúvida assustador e eu disse algumas vezes, pensei, esta parte eu não disse, que íamos ser se calhar o saco de boxe do campeonato, porque tínhamos fragilidades evidentes. Mas depois quem trabalha com o Mr. Walter e com o Mr. Marco, que são, na minha opinião, duas mentes brilhantes do futebol, aqui a nível do distrito, torna tudo as coisas muito mais simples, cada um à sua maneira, cada um com as suas coisas, cada um com as suas potencialidades e fragilidades, mas acho que conseguimos fazer um bom trabalho. E aqui entra aquela parte que quem vê o futebol de forma leviana, só o que aparece, não valoriza muito, mas que dá muito trabalho e foi isso que acabámos por fazer. Nesta primeira fase, já em período pré-competitivo, com aqueles jogadores que tínhamos disponíveis, fizemos um trabalho rigoroso de observação deles, de avaliação, de monitorização, demos-lhes bola, muita bola, pusemos-los a jogar, procurámos dinâmicas, demos cargas físicas e com isso tudo avaliámos as suas capacidades, as suas potencialidades, as suas fragilidades e aquilo em que eles podiam inserir ou não no modelo de jogo que tínhamos preconizado para a nossa equipa e para a nossa realidade. No final disto tínhamos uma equipa pronta para disputar o campeonato, inscrevemos. Digo já que nessa fase já estava contente, já tínhamos uma equipazinha a formar-se, uma equipa equilibrada e posso dizer que tínhamos um jogador de referência por cada setor do terreno e outros que dava para fazer um aglomerado e fazermos o trabalho que tínhamos preconizado para esta fase. E fruto dessa realidade, que entretanto acabaram por encontrar, quais os objetivos traçados? Certo, em termos de objetivos, não foi por falta de confiança nem nos miúdos, não foi por falta de confiança em nós nem no nosso trabalho, mas optámos por fazer aqui se calhar 1.0, até porque tínhamos muitos miúdos do primeiro ano, alguns iniciados, e mais do que definir aqui objetivos competitivos que pudessem enviosar o nosso foco, optámos por definir objetivos mais virados para a equipe e mais virados para o que os atletas possam dar de futuro. Quisemos prepará-los, quisemos treiná-los, quisemos dar-lhe conhecimento, porque muitos, fruto também desta ausência provocada pela pandemia, do grande abandono, de muitas solicitações que os miúdos têm fora do futebol, tentámos puxá-los para cá, ensinar-lhes futebol, mostrar-lhes conteúdos, mostrar-lhes dinâmicas, mostrar-lhes como se adaptarem no nosso modelo de jogo. E o nosso foco, o nosso objetivo para esta época não foi tanto competitivo, mas sim qualitativo para com os nossos jogadores, formá-los, fazer com que sejam melhores jogadores, que joguem melhor, tenham maior capacidade física e que nas épocas seguintes possam fazer um caminho bonito no futebol, que é isso que nós desejamos também como treinadores de formação no futebol. João, então e os treinos? Fala-me lá mais um pouco sobre isso. Como é que conseguiram pôr, digamos que, uma equipa de rua a ganhar o torneio de encerramento? Sim, isso é fruto, isso é trabalho, isso digamos que é trabalho, isso parece um chavão do futebol, trabalho, mas é a realidade. Isto de ser treinador de futebol não basta ver uns vídeos do Guardiola ou do Klopp no YouTube e achar que aquilo se aplica à nossa realidade. E nisso o Mr. Walter Guedes é exímio na preparação, na observação do que quer, do modelo de jogo que pretende e consegue puxar isso para a parte do treino, criar exercícios, adequá-los à nossa realidade e depois escolher os resultados, ver a equipa a jogar da maneira como ele gosta, como ele preconiza. Isso é tudo um bocado de trabalho dele. A minha função foi ser basicamente, digamos, a sombra dele, pronto, sempre paralelamente a ele, não como um apêndice, mas funcionando em conjunto, estando constantemente em desafio, partilhando constantemente opiniões, fomos crescendo, fomos trabalhando e pouco a pouco fomos pondo a nossa equipa a jogar à maneira como gostaríamos de a ver jogar.
ainda no sentido do nosso, muito interessante, que se fala muito do modelo de jogo. Pronto, nós aqui, os especialistas, falam muito nisso da periodização tática, que parece um bicho de 7 cabeças. Nada mais é do que pôr a equipa toda a pensar da mesma maneira, toda a trabalhar da mesma maneira, toda focada com a visão para o nosso modelo de jogo, que é outra palavra do léxico futebolês, digamos assim. Isso são palavras caras. O modelo de jogo, isso tem que ver com o 4-3-3 e o 4-2, essas coisas? Não, efetivamente não. Muitas vezes há essa noção de se misturar as coisas, mas não. Estás a falar do 4-3-3, do 4-4-2, por aí fora, são sistemas táticos. E os sistemas táticos é apenas uma parcela do modelo de jogo. O modelo de jogo, basicamente, o quê? É a tua ideia, a forma como preconizas que a tua equipa possa alcançar o êxito. É a forma como tu achas os caminhos que tu pretendes procurar para que a equipa atinja o sucesso e os objetivos que tu preconizas. Agora, isto é muito fácil. Como é que isto se faz? Isto é uma coisa que dá muito trabalho, porque seria muito fácil abrir a cabeça dos miúdos, meter lá estes conteúdos para dentro, fechar novamente e eles fluírem. E se vamos estar com a ideia de que é com grandes explanações teóricas que a coisa lá vai, nestas idades não funciona. Portanto, tens que ser criativo, tens que ser original, e o treinador de futebol é um bocado isso. Tens que planear os teus exercícios para a busca daquilo. Se quiseres ter uma equipa cabalona, que saiba defender, que seja forte na defesa, queres transmitir força, metes os miúdos em espaços reduzidos a jogar, tração, contacto uns contra os outros, ganhas essa força sem teres que andar a subir, como era no nosso tempo, subir escadas com os colegas às costas. Isso já não faz sentido. Se queres dar-lhes velocidade, mete-os a correr, faz-los descansar, faz-los novamente correr no pico das suas forças, mete-os a finalizar para uma baliza, que trabalhas as duas coisas. No nosso caso, gostamos muito de ter bola, vários exercícios, as unidades de treino, mais de metade delas passadas em jogos de manutenção de posse de bola, com superioridade numérica, cria-se linhas de passe, o pessoal começa a ganhar aquela engrenagem de querer ter bola, de querer jogar, e depois jogamos como treinamos. E se no treino há esta facilidade e esta paixão por fazer as coisas, acaba por ir ao encontro do teu modelo de jogo e as coisas acabarem por surgir naturalmente. Essa é a tríade que falaste de início. Assusta, custa, mas dá prazer. Epopeia. Mas então, também referiste que tinham linhas orientadoras, dinâmicas. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, sem problema, porque é uma coisa muito simples, nada de grande complexo. Inicialmente, e depois daquele período que te falei do início, do período pré-competitivo, arrumámos basicamente a casa, montámos mais ou menos a equipa ao nosso modo, colocando os miúdos nas posições onde nós considerávamos que eles poderiam render mais, e houve casos em que não eram as posições onde eles estariam habituados a jogar. Lembro que 2 a 3 jogadores fizeram posições durante a época e com bom resultado onde nunca tinham jogado, e acho que isso também diz muito do trabalho que fizemos com eles. Aposto que de futuro jogam nesta posição que jogaram este ano sem problema nenhum. Depois de arrumarmos a casa, definimos o nosso modelo de jogo, o nosso sistema tático para o nosso modelo de jogo principal de 1, porque o guarda-redes também conta 4-3-3, jogando no meio campo com um médio defensivo e 2 mais ofensivos. Isto agora nunca sei se é o triângulo normal ou o triângulo invertido, há várias correntes, mas jogávamos assim, em 1-4-3-3 com um médio defensivo. Como é que gostávamos de jogar? Preferencialmente nada de bola batida para longe, guarda-redes sempre que possível a começar a jogar de trás, circulação de bola pelos centrais, normalmente médio defensivo recuava para a linha defensiva e conseguíamos englobar toda a equipa numa dinâmica que colocasse a bola no centro do terreno, no setor intermédio, para depois aí ser o jogo pausado, ponderado, planeado, pensado. E com essa nossa dinâmica dos 3 médios mais os extremos que vinham muito para dentro, os laterais bem projetados, o avançado a dar uma linha de apoio e depois buscar as costas de defesas, foi assim que tentámos jogar.
em termos ofensivos, foi isto que tentámos fazer. Se utilizarmos a linguagem do futebol, o nosso método de jogo era ataque posicional. Todos trabalhavam em pó, a bola circulava por toda a equipa em termos dinâmicos, até chegar ao nosso objetivo final, que era o golo, e graças a Deus fizemos muitos. Em termos defensivos, o mais rápido possível a atuar sobre a perda da bola, mal perdêssemos a bola, o nosso esforço inicial era que a equipa fosse colaborante também nesse processo defensivo, recuperarmos a bola o mais longe possível da nossa baliza. Caso não fosse possível, organizámos em zona, defendíamos à zona, ao zonal, como preferir. Todos solidários, todos amigos, todos a acompanhar a falha de algum colega, porque defender à zona tem muito isso, cada jogador é responsável pela zona do terreno, mas se a bola entrar lá, o jogador entrar lá e nós já não tivermos, temos de ter um colega que faça a cobertura. Também acabámos por ensinar um pouco estes princípios de jogo, a cobertura, a contenção, que eram dinâmicas que estes miúdos ainda não estavam muito solidificadas, e através deste ano conseguimos que eles assumissem esses papéis e que fizessem na perfeição. Ok, já percebi. E além de todas essas dinâmicas, os cantos, os livres, vocês treinam esses momentos do jogo ou essas coisas acabam por sair naturalmente durante? Sim, olha, nós aceitamos que uma ou outra vez possa sair naturalmente, não vamos cortar a criatividade aos nossos jogadores e até a estimulamos, mas não, normalmente em treino trabalhamos muito isso, trabalhamos cantos, trabalhamos livros, mais na parte, basicamente em todas as unidades de treino, mais talvez na parte final, colocamos uma preocupação nisso que é os esquemas táticos, e há treinos mesmo em unidades de treino em que trabalhamos só focado em esquemas táticos. E falaste em livros, cantos, mas aqui também levamos muito a sério outra coisa, que é os lançamentos laterais, que é a bola parada, ou seja, o esquema tático que se repete mais vezes durante o jogo e que nós não damos importância nenhuma. Felizmente o Mr. Marco, que é o meu tutor do estágio, desenvolveu um interessante estudo nesse sentido, e acabámos por aproveitar este estudo dele e melhorar bastante o nosso aproveitamento neste lance que tanto se repete do jogo, e potenciámos também essa bola parada para conseguir alguns objetivos, trabalhando em cima dela, à semelhança do que fazemos com os cantos e com os livros, demos-lhe essa importância também. Então, já que falas nisso, conta-me lá como é que tudo isso aconteceu. Como disse no início desta entrevista, os nossos objetivos para esta época não foram tanto em termos competitivos, mas em termos qualitativos. E a época nesse prisma acabou por correr muito bem. O que nós pretendíamos era que no final da época os nossos jogadores nos passassem a mensagem de que tinha valido a pena cá andar, que se sentiam melhores jogadores, que compreendiam melhor o jogo, que se sentiam mais fisicamente aptos para jogar futebol e que tivessem tido algum tipo de prazer durante esta época, e foi o que aconteceu. Para teres noção, tivemos um jogador que nunca tinha marcado na vida e acaba aqui uma atividade final da época que fizemos a fazer um póquer, portanto é coisa linda de se ver. Mas não, agora fora de brincadeiras, foi uma época bem conseguida. Claro que no futebol, como qualquer outra modalidade, o ganhar tem outro sabor, toda a gente gosta de ganhar, toda a gente gosta de ser campeão, e em termos competitivos falhámos nesse prisma, não conseguimos pôr o clube no sítio onde merece estar, não conseguimos apurar-nos para o torneio de apuramento de campeão, e como tal não subimos divisão. Fomos arredados para o torneio de encerramento e fizemos um excelente torneio de encerramento, vencemos de forma inequívoca, com muitos golos marcados, com poucos golos sofridos, com os nossos meninos a jogar à bola e a gostarem do que estão a fazer. Isso é o que nos dá maior prazer, portanto, impecável. Boa época, digo eu. Muito bem. Então, e pessoalmente, em relação a ti, como é que decorreu o teu estágio e a tua época? Olha, cômputo geral, impecável, como se costuma dizer na minha terra.
O Footcart é um clube que sabe muito bem receber e que faz de tudo para que nada nos falte. Não tivemos qualquer tipo de problema em termos logísticos durante a época. Foi um clube onde realmente dá muito prazer de trabalhar, rodeado de gente que percebe muito futebol, e pena tenho eu de me ter conseguido privar mais com alguns deles, porque falando de futebol a gente cresce e é isso que me dá gosto, e tenho essa pena de não ter conseguido privar mais de perto com alguns deles, mas das oportunidades que tive foi sem dúvida de salutar. O Mr. Walter, já ando com ele há alguns anos a esta parte, mas ele todos os anos me consegue surpreender, tem sempre alguma coisa para inovar, mete sempre uma opinião que nos pede diferente, manda-nos assumir, manda-nos pensar sobre algo, e este desafio constante é algo que nos motiva e nos faz querer aprender, querer ler, querer estudar e crescer neste mundo de futebol. O Mr. Marco, outra fera disto, percebe muito futebol, mais formal, mais sossegadinho, mas foi também uma grande mais-valia para mim num processo formativo poder contar com estas duas cabeças a meu lado, a fazer parte da equipa técnica. Quanto à equipa em si, ao plantel, os miúdos, um início calmo, tranquilo, um início sempre com aquela questão da adaptação, não conhecia a maioria deles e havia aquele distanciamento normal. No entanto, a época foi decorrendo, e o que mais me orgulha neste momento dizer, e o que mais acho que é o ponto alto de um treinador, é de conseguir ganhar a confiança dos atletas. E eu acho que neste momento posso dizer que da grande maioria do plantel, para não dizer todos, ganhei a confiança deles, e é coisa importante, porque é essa confiança que os vai fazer depois escutar a nossa mensagem, seguir a nossa mensagem, ter prazer em trabalhar connosco e dar todas estas dinâmicas. Portanto, foi espetacular também em termos de equipa em si. Em termos curriculares, digamos assim, também correu, acho que nota 20, fiz o que tinha planeado fazer, assumi as funções que queria assumir, assumi os papéis que queria também assumir, vi o que queria, fiz o que queria, pensei no que queria, portanto acho que não podia aqui mesmo, e sou muito franco a dizer isto, não podia ter sido melhor, porque em termos curriculares, em termos de conhecimento e de aprendizagem, foi mais uma bagagem grande que aqui tive e que obtive durante esta época. Contudo, nem tudo foi perfeito e tenho uma grave lacuna, digamos assim, mas são ossos do ofício. Como sabes, sou enfermeiro e nem sempre é fácil para um enfermeiro conseguir conjugar a vida profissional com esta paixão que é o futebol. Trabalhamos por turnos, trabalhamos aos sábados, trabalhamos aos domingos, e em tempos normais, digamos assim, já é complicado conseguir conciliar tudo isto. Imagina isto em termos de pandemia, com colegas diariamente a irem para casa, a irem em isolamento, a irem de baixo, termos que os substituir, o que fez com que muitas vezes a minha pontualidade não fosse a melhor, e até mesmo alguma assiduidade. Lamento um bocado isso, porque não é a minha forma de estar. No entanto, é algo que eu tenho que limar, e enquanto for a enfermagem que me paga as contas, tenho que saber conjugar estes dois mundos e conseguir dar o melhor nos dois. João, estamos quase a terminar, e pergunto, e o futuro? O futuro a Deus pertence. Nesta fase, acabar este curso, que tenho ainda na fase final, entregar a documentação e todos os trabalhos à Associação de Futebol de Santarém, finalizar este capítulo e depois vamos ver o que o futuro nos tem reservado. Penso que estamos mesmo no final da nossa breve entrevista. Dizer-te que é sempre um prazer falar de futebol, particularmente contigo, e penso que foi resumido de forma brilhante o trabalho desenvolvido ao longo da época, e muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado pela tua amabilidade, pela tua ajuda, pelo teu convite. Obrigado também ao Footcart, neste caso representado por ti. Estamos juntos, seguimos juntos, somos disto, estamos no caminho.